vídeo já vai começar, mas antes, aperta o botão de se inscrever aí embaixo. Valeu! Uma série na HBO que conta a vida deles. Por que eles foram tão... Foi tão legal isso? Porque eles pegaram pessoas, colocaram dentro de um laboratório, essas pessoas transavam, e ele enchia as pessoas de eletrodo e eles ficavam ali medindo as respostas sexuais das pessoas. Tinham pessoas que transavam, pessoas que se masturbavam, e ele ficava ali. Aham. E nesses estudos eles levantaram e perceberam que, olha só, a sexualidade não só faz parte do indivíduo, como o Freud falou, como ela tem uma função, tem um funcionamento aqui. O sexo, ele tem uma resposta, ele tem um ponto de desejo, ele tem um pico de excitação, ele tem o orgasmo, ele tem a resolução. Então, o Master Johnson olha para o sexo e tenta ali trazer um viés mais científico para aquilo. Legal. E ele cria esse ciclo de resposta sexual. É interessante como o assunto vai evoluindo conforme o contexto histórico da época, Eu né? adoro E o que isso. tem de... É muito legal. Eu sou fissurada nesse assunto. Estou tentando muito ser breve aqui, para não... Então, eles pegam esse ciclo de resposta sexual, identificam que sexo tem uma função, e aí ele passa bem, já que tem função, quando aquilo não funciona, eu vou chamar de disfunção. Uhum. É aí onde surgem as disfunções sexuais. O DSM-3, ele é marcado por aquele boom de transtornos mentais, né? Surgiram muitos transtornos mentais. E com a sexualidade também. É aí onde veio as questões de excitação, transtornos de orgasmo, transtornos de desejo. Foi a grande contribuição do DSM-3, além dos transtornos. No 4 e 5 não mudou tanto, não teve lá grandes coisas. Teve uma psiquiatra nos anos 2000, Rosemarie Basson, que ela pesquisou sobre o desejo. Ela olhou lá, existe aí, mudou muito a forma como se vê o desejo sexual hipoativo. Isso eu estou te trazendo para entender que, veja, a ciência ela não consegue evoluir junto com os fenômenos sociais. Uhum. Então, muito desse vício em pornografia, ou questão com a pornografia, talvez não tenha entrado por isso. Faltam ainda dados nosológicos para a gente poder realmente categorizar. O que tem se visto nas pesquisas, e que são muitas que tem, é a gente olhar para a questão da pornografia como um sintoma. Uhum. Porque aí, vendo ela como sintoma, ela é atravessada por vários outros transtornos. Uhum. E principalmente dentro ali da ideia da compulsão sexual. Uhum. Quando tentou colocar o vício em pornografia no DSM, ele tentou entrar como o transtorno hipersexual. Questões práticas e éticas, o DSM não aceitou, porque ainda não tinha levantamento suficiente. Fazer pesquisa é difícil, agora imagine fazer pesquisa em sexualidade. É muito mais complicado. E muito por questões também, o quanto isso iria favorecer juridicamente em processos, em casos de abuso. Uhum. Querer encaixar a pessoa com um transtorno ali. Como se a pessoa não tivesse condições de decidir aquilo. Exatamente. Então, o DSM rejeitou a ideia da hipersexualidade, mas na CID-11, ele está lá dentro como transtorno do comportamento sexual compulsivo. Uhum. Só que aí entra como um sintoma, fazendo parte. Dentro do transtorno do comportamento sexual compulsivo vai ter o uso da pornografia, vai ter o sexo sem proteção, o sexo com outras pessoas e a questão da masturbação excitatória, excesso de masturbação. Ele entra mais nesse lugar como um sintoma. Porque assim, quando a gente vai considerar o vício em pornografia ou até mesmo sexo sem proteção, ou excesso de sexo ou excesso de masturbação, existem alguns quadros psicopatológicos já bem estabelecidos no DSM que o paciente pode apresentar esses sintomas. Perfeito. Por exemplo, hipomania ou mania. Pode ter sexo desprotegido e tudo mais, né? Um excesso de excitabilidade do sistema, que pode, dependendo da história de vida da pessoa, do histórico de contingências, ser inclinado para um lado de sexual. Digamos assim, como é que eu posso perguntar isso? A pessoa, ela pode ter... Primeiro, quais são os transtornos que a gente tem hoje que nestes transtornos podem aparecer com mais frequência um sintoma de problema com pornografia, falando especificamente da pornografia, e a pessoa pode ter problema de pornografia sem ter nenhum transtorno? Essa é legal. No caso, assim, não que ela tenha transtorno de uso de pornografia e tal, mas a pessoa pode ter problema com pornografia e você não tem diagnóstico nenhum. Pode atrapalhar a vida dela, assim, e tal. E aí onde entra mais conversando com o transtorno da compulsão sexual. Porque ela vai se manifestar na questão do comportamento do vício, ou no sexo com outras pessoas, ou no sexo comportamento de risco. Só que aí vem os critérios. O ponto é que
Para a gente fechar esse diagnóstico, teria que ter sofrimento envolvido e prejuízos. Entendi. E mais ainda, não ter satisfação. O que a gente vê muito é a pornografia sendo usada como regulador emocional. Perfeito. Agora, se o sujeito fala, vamos lá, eu tenho um personagem lá no meu Instagram, você tem o Carlão, eu tenho o Paulo. Paulo. Ah, entendi. Não pegou, né? Então eu uso muito o Paulo como exemplo nesse sentido, veja aqui. A questão do Paulo, pô, ele tá estressado, ele tá ansioso, ele é bipolar e ali diante de uma desregulação emocional, eu estou entediado, eu estou chateado, eu estou ansioso, eu vou lá tocar uma para eu poder me regular emocionalmente e eu sempre faço isso não necessariamente vai ser um traço, um vício em pornografia. Tá. Ele pode estar usando ela como um regulador emocional. Mas tem muita comorbidade. Transtornos de humor, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno bipolar aparece muito. Algumas demências, algumas medicações. Tem muito atravessamento da questão da pornografia, muito como um regulador emocional. Tá, esses casos, por exemplo, de pornografia em termos de masturbação e quantidade de masturbação, o que você vê no dia a dia, assim, que na sua clínica, por exemplo, que o pessoal apresenta? Legal. Ou chega alguém lá e fala assim, cara, eu me masturbo 10 vezes no dia. Perfeito. O Paulo chega a isso. Imagina que o Paulo sempre vai chegar lá na caixinha e vai dizer, putz, eu tenho vício em pornografia porque eu me masturbo muito. Aí a gente vai lá para os critérios em psicopatologia. Só ele se masturbar muito é critério para alguma coisa? Não, eu uso muito com os meus pacientes numa psicoeducação, eu falo com eles sobre a curva de Gauss. Vamos lá, talvez você se masturbar 3 vezes por dia assistindo pornografia não é muito prevalente. Talvez a gente pegar ali na curva de Gauss, você vai estar ali no extremo, você não vai estar no meio. Mas o que mais que tem relacionado a isso? Aí eu vou avaliar o grau de sofrimento do sujeito, o grau de prejuízo. Você deixa de trabalhar, de comer, de tomar banho? Ah, deixo. Mas aí entra outro ponto. O quanto eu não tenho que pensar, focar no meu raciocínio clínico e pensar aqui, será que não tem uma depressão por trás? Porque isso a gente tem estudos consistentes. Da pornografia sendo usada em quadros depressivos como uma fuga, uma compensação, uma estratégia compensatória para o que ele está vivendo. O sujeito está lá, deitado na cama, prostrado. Ele não consegue sair trabalhar, mas assistir pornografia e fazer masturbação ele consegue. E aí ele está viciado em pornografia ou ele está... Perfeito.